Oi pessoal, aqui é a professora Letícia, vamos para mais uma videoaula de matemática, falando sobre as propriedades da potência. Qual que é a primeira propriedade que a gente tem da potência? Quando a gente tem multiplicação de duas potências de bases iguais, o que eu faço? Eu vou repetir a base e somo os expoentes, tá? Vamos trocar aqui por números para ver. Então, aqui, por exemplo, eu tenho x ao quadrado vezes x ao cubo. Então, o x ao quadrado não é a mesma coisa que x vezes x? Vezes, o x ao cubo não é a mesma coisa que x vezes x, ou seja, o x repetido 3 vezes. Se a gente juntar tudo, a gente tem x repetidos 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Se a gente aplicar a propriedade aqui, ó, repetir a base e somar os expoentes, 2 mais 3, 5, ó, vai dar a mesma coisa. Então, foi observado que quando a gente fazia a multiplicação aqui de mesma base, a gente fazia uma somatória dos expoentes. Por isso que aplicaram essa propriedade. Aqui ainda a gente consegue observar, mas imagine se fosse aqui, ó, 23 e 35, né? Aí, em vez de fazer esse monte de x, fica mais fácil a gente pegar e fazer a somatória aqui, ó. 23 mais 35 eu tenho 58, tá? Detalhe, a gente só pode fazer essa propriedade se aqui for x e aqui também for x, né? A base tem que ser igual. Se fosse y, não dava. Vamos fazer lá, ó, x vezes x vezes y vezes y vezes y. Consigo juntar? Não consigo juntar tudo. Aqui ainda a gente vai ter x ao quadrado vezes y ao cubo, ó. Então, quando a gente tem bases diferentes, a gente não faz nada. Para uma divisão aqui, o que a gente vai fazer se fosse uma divisão? Se for divisão, a propriedade fala que a gente tem que fazer uma subtração ali, tá? Então, vamos imaginar lá, ó, x à quarta dividido por x ao quadrado. Então, isso aqui, ó, nada mais é do que o x repetido 4 vezes, multiplicado um pelo outro, dividido por x repetido 2 vezes, certo? Se a gente corta o x daqui, corta com o x daqui, corta o x daqui. Com o x de baixo, vai me sobrar o quê? X ao quadrado, certo? Então, qual que a propriedade diz? Repito a base, subtrai os expoentes. 4 menos 2, 2. Então, ó, é a mesma coisa. Então, eu posso fazer dessa forma aqui, tá? Então, a propriedade diz, repito a base e subtrai os expoentes quando eu tenho uma divisão entre potências, tá? De mesma base. E se eu tiver uma potência de potência? Então, eu tenho assim, ó, a elevado a m, e ainda isso elevado a n. Vamos substituir aqui por números e por x, tá? Então, imagine que eu tenho x ao quadrado, tudo isso elevado ao cubo. O que significa isso? Isso aqui vai significar... Aqui de dentro significa que eu tenho x repetido 2 vezes. E esse de fora ainda diz que o que está dentro do parênteses repete 3 vezes. Ou seja, x vezes x eu preciso repetir 3 vezes. Quantos x eu vou ter aqui, ó? X elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? A propriedade nos diz o seguinte, quando eu tenho potência de potência, é a mesma coisa que eu ter a base aqui e a potência eu multiplicar, m vezes n. Então, vamos aplicar aqui essa propriedade, para ver se vai dar a mesma coisa, ó. Repito a base e faço a multiplicação. 2 vezes 3, 6, ó. É a mesma coisa, tá? Então, quando eu tenho potência de potência, eu multiplico os expoentes. E se eu tiver uma raiz de potência? Como, por exemplo, assim, ó. A elevado a m na raiz n, tá? Então, nesse caso, repito a base e divido os expoentes, o expoente pela raiz, tá?
Vamos substituir lá por x. Imagine aqui, ó. Raiz quadrada de x à quarta. Então, aqui, ó. O que é o x à quarta? É o x repetido 4 vezes. E o que é a raiz quadrada? É quantos parzinhos de 2 eu consigo formar, certo? Então, aqui, ó. Formei um parzinho de 2, formei um parzinho de 2. Então, eu formei 2 parzinhos, né? Y é x ao quadrado. E se eu aplicar a regrinha aqui da propriedade, repito a base, tenho 4 dividido por 2 que vai dar 2, ó. É a mesma coisa, tá? Então, numa raiz de uma potência, a gente vai dividir o valor da potência pelo índice da raiz. E se a gente tiver a seguinte propriedade? A vezes B elevado a M. Nesse caso, ele é igual, quando eu tenho multiplicação e divisão aqui, ele vai ser igual a elevado a M vezes B elevado a M. Vamos substituir isso por número para tirar dúvida, tá? Estão acabando. Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho 2 vezes 3 elevado a 2. Se eu fizer 2 vezes 3, eu tenho 6 elevado a 2, que vai dar 6 vezes 6, 36. E se eu fizer separado, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. 2 ao quadrado vai dar 4, vezes 3 ao quadrado vai dar 9. 4 vezes 9 eu tenho 36, então é a mesma coisa. E se eu tiver uma divisão no lugar dessa multiplicação aqui? Então, eu também consigo separar, tá? Então, multiplicação e divisão, eu posso fazer essa separação. Vamos na prova real agora? Então, ó, aqui, ó. 6 dividido por 2 ao quadrado. 6 dividido por 2 me dá 3. 3 ao quadrado, ou seja, 3 vezes 3, 9. Agora, vamos fazer separado. 6 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. 6 ao quadrado me dá 36. Dividido por 2 ao quadrado, que vai dar 4. E vai dar 9, ó. Então, é a mesma coisa. Eu posso fazer essa separação e multiplicação e divisão. Agora, voltando à aula anterior, a aula que eu postei ontem. Se fosse aqui uma soma, eu não posso fazer isso daqui, porque são diferentes, tá? Aqui a gente vai aplicar produtos notáveis, tá? Se menos, só para fechar aqui, também não dá. Mais e menos eu não posso fazer essa distribuição. Então, aqui, ó, como exemplo ainda, 3 menos 2 ao quadrado, eu tenho 3 menos 2 dá 1 ao quadrado, que vai me dar 1. Se eu separasse, ó, eu teria 3 ao quadrado, que dá 9, menos 2 ao quadrado, que vai me dar 4. 9 menos 4 vai dar 5, ó. Diferente, tá? Então, eu não posso aplicar essa propriedade em conta de mais e menos. Aí entra produtos notáveis. Eu tenho que ver a matéria de produtos notáveis. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Tchau!